Minha mãe tem uma trajetória incrível, né? A gente só fica sabendo quando ela lembra alguma coisa e fala. Ela é filha de colportores. E nós somos, a minha geração é a 4ª geração de adventista. E minha mãe, ela é uma pessoa muito dinâmica. Minha mãe gosta de trabalhar, sempre gostou, diz que trabalha desde os 7 anos. Ela ama servir a Jesus, mas ela teve uma vida de executiva a maior parte do seu percurso. E muito do que ela faz é sempre um papel de liderança. Então, acho que desde o primeiro trabalho dela, ela já trabalhou numa função de liderança. Ela fazia uma corregência de um grande hospital aqui de São Paulo. Então, quem conhece minha mãe sabe que ela é uma pessoa firme, faz as coisas acontecerem, mas sabe que ela é uma pessoa muito amorosa. Acho que eu não conheço nenhuma pessoa que expressa melhor o amor do que ela. Bom, minha mãe sempre gostou muito de ler, ela não podia ter filhos e Jesus deu 4. Uma coisa muito forte da minha mãe é que ela ama Jesus de tal forma que todo mundo que anda perto dela começa a amar também. Ela consegue transmitir isso. E quando a gente era criança, ela apresentou Jesus pra gente de uma maneira tão única que a gente passou a amar Jesus como alguém que fazia parte da nossa família. A minha mãe, ela tem assim o hábito de orar o tempo todo. E a gente às vezes passava alguma situação no trânsito, na rua. Eu me lembro de uma situação que a gente passou muito forte, que a gente viu o poder de Deus. E minha mãe falava assim pra gente: quando a mamãe olhar para vocês e fechar os olhinhos, vocês já sabem, é hora de fazer uma oração silenciosa. Mas geralmente a situação não dá para falar que é oração silenciosa. Então ela olhava e a gente já sabia que tinha que fazer o Papai do Céu, que alguma coisa naquele momento estava acontecendo, a gente não sabia. Depois em família a gente conversava e descobria o que estava acontecendo, que precisava daquela oração intercessora. Minha mãe sempre teve o hábito de levar para a empresa, para o seu trabalho, a palavra de Jesus. Aconteceu uma certa vez que a gente trabalhava numa multinacional na Avenida Paulista. Ali era um lugar que rodava muito dinheiro e falar de Deus não era uma prioridade naquela empresa. E minha mãe foi chamada a atenção porque ela entregou uma revista Vida e Saúde para um cliente. A esposa do cliente ligou para a gerente da minha mãe e falou: olha, não sabia que vocês estavam agora entregando material religioso. Minha mãe recebeu uma bronca, né? Foi ali repreendida e a gente descobriu que não podia falar de Jesus abertamente em todos os lugares. Então ela falou: nós vamos precisar mostrar Jesus para as pessoas, mas vamos pedir para Jesus nos ajudar a mostrar Ele de uma maneira que a gente não precise falar expressamente, que as pessoas vejam Jesus em nós. Gente, foi muito legal, porque quando a gente saiu dessa empresa, uma funcionária da empresa procurou minha mãe e falou: eu quero ser adventista do 7º dia, e foi batizada e é membro hoje da igreja, sem a gente falar abertamente. Então a gente percebeu que a mensagem chegou. Todas as vezes que nós tínhamos tempo de descansar, a minha mãe falava: nós vamos fazer algo para Jesus. Então no sábado à tarde, minha mãe reunia um grupo de funcionários que estavam disponíveis, convidava os filhos e nós íamos para Itaquaquecetuba. E lá a minha mãe coordenava um trabalho missionário para as crianças. Com o tempo, as crianças, elas traziam outras crianças, nós chegamos mais ou menos 100 crianças. Quando foi um dia, nós chegamos lá e os pais das crianças estavam lá esperando a gente chegar para ouvir a palavra de Deus. E não tinha nenhum adulto para poder falar, porque o trabalho era para as crianças e minha mãe coordenava o trabalho. E ela não podia parar de atender as crianças para atender os pais, não tinha nenhum adulto. E a minha mãe falou assim para mim: filha, você vai lá e fala de Jesus para eles. E eu falei: mãe, mas eu vou falar o quê? Porque eu olhei para aquelas pessoas, elas eram muito mais velhas do que eu, com mais idade, eu era uma criança. Ela falou: você vai fazer o seguinte, você abre a Bíblia e explica para elas a Bíblia como a mamãe explica para você. E eu fui lá, eu abri a Bíblia no Salmo 23 e expliquei para eles a Bíblia como minha mãe explicava em casa. E até hoje já há mais de 30 anos que eu sou professora de classe bíblica vocacionada a partir desse evento, as pessoas dizem para mim: quando você explica a Bíblia para a gente, parece que você está falando para uma criança. E eu não sei se é porque quando eu aprendi a Bíblia, a minha mãe falava comigo como uma criança,
ou eu não sei se é porque eu comecei a ensinar a Bíblia muito criança, então eu tenho um jeito de explicar, às vezes até quase infantil, bem fácil, a partir desse dia. Eu sou professora de classe bíblica da Igreja Adventista do Brooklyn, num projeto específico há 20 anos, mas há muitos anos antes, já desde dessa ocasião, eu tenho ensinado a Bíblia para as pessoas desse jeitinho, do jeito que minha mãe me ensinou, eu ensino para outras pessoas. Mas o traço mais lindo que a minha mãe tem é o amor por Jesus. Ela faz tudo por Ele. Ela não está preocupada que a gente ganhe dinheiro, ela não está preocupada se a gente tem um bom cargo, ela não está preocupada se a gente tem uma empresa, se nós somos assim, tem de sucesso profissional. Eu acabei de terminar um mestrado, isso para ela não é nada. O que minha mãe ela tem de traço bem marcante é que nós amemos a Jesus e que a gente fale de Jesus para as pessoas. Se eu quiser tirar um sorriso da minha mãe hoje, eu tenho que falar de Jesus para alguém. Então eu sei que o que deixa ela feliz é quando eu cumpro essa missão. Quando eu falo de Jesus para alguém, quando eu levo a palavra, quando eu influencio a vida de outras pessoas. Quando a minha mãe me vê com a Bíblia aberta, ensinando outras pessoas, aí é onde ela fica muito feliz. Bom, eu queria desejar nesse Dia das Mães para todas as mamães do mundo, mas especialmente para você, Soninha, um feliz Dia das Mães. Eu amo você.